Olá, estamos aqui no mês do autismo para falar de um tema muito importante, que é o autismo na adolescência. Eu sou a Paula, estou como coordenadora de educação inclusiva do estado de Mato Grosso e vou me autodescrever agora. Eu sou morena, de 1,64 m, cabelos pretos, uso óculos, um sorriso encantador e ao meu lado estou com a Cássia. Olá, tudo bem? Eu sou Cássia, componho também a equipe de educação inclusiva. Eu sou uma mulher negra, tenho black, uso óculos também, com armação roxa. Sou mediana e utilizo um cordão que tem uma capivara, África, um sankofa. Estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o autismo na adolescência. Esse tema é um tema muito importante que nós vamos abordar, pois na nossa rede estadual de ensino, dos 10.500 estudantes, nós temos cerca de 2.600 alunos que têm um transtorno do espectro autista. Como na nossa rede estadual, os alunos começam, na sua grande maioria, na fase da pré-adolescência, no final dos 11 anos, e passam conosco toda a sua adolescência, o tema é de extremamente relevância para que nós, educadores, pais e os próprios alunos saibam um pouco mais do que é o autismo na adolescência. Isso mesmo. Então, a nossa proposta do dia de hoje é trazermos uma conversa com o estudante Luiz Alberto, da escola Hermes Rodrigues de Alcântara, do município de Santo Antônio. E também a gente traz para a conversa os pais de Luiz Alberto, a mãe e o pai. Convidamos também professores regentes para compartilhar um pouquinho conosco sobre as práticas pedagógicas, a elaboração de um PEI. Nós trazemos, a professora Cíntia e o professor Danilo para essa conversa. Também dessa live participa conosco a professora Jocélia, que é a professora de sala de recursos. E é importante esse diálogo ampliado, família e escola, pois através disso nós podemos construir uma educação inclusiva. A educação inclusiva é responsabilidade de todos na escola e é importante que todos estejam envolvidos nisso. Então esperamos que vocês curtam e que vocês aproveitem as dicas de hoje. Exato. Então vocês, professores e estudantes, assistam essa live e se sintam presentes e convidados a contribuir com a inclusão na rede estadual de ensino. Estamos aqui então com o Luiz, que é nosso estudante da Escola Hermes, e sua mãe Luísa, para a gente conversar um pouquinho com eles para falar sobre a inclusão dos nossos estudantes autistas na rede estadual de ensino. E aí eu vou começar com o Luiz, algumas perguntas da sua experiência enquanto aluno na nossa rede, e gostaria que você compartilhasse primeiro com a gente quem é o Luiz. Bom, meu nome é Luiz Alberto, eu tenho 16 anos, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso mesmo, e recentemente eu me mudei para Santo Antônio e comecei a estudar em Santo Antônio desde ano passado, mais ou menos no final do primeiro bimestre. Eu gosto muito de música e conhecimentos gerais, eu gosto muito de estudar, de escutar música, de ver vídeos relacionados à música e principalmente a vida como estudante. Ela é muito legal, eu acho ela muito proveitosa, ela cria um futuro para você, um futuro próspero, e eu acredito nisso e por isso que eu sigo firme e forte nesse meu sonho de música. Ah, que legal. Mãe, Luísa, e para você, enquanto mãe do Luiz, quais são os desafios dessa maternidade? Olha, o desafio de você ter um filho com um diagnóstico de TEA, a princípio acho que é desesperador, mas conforme o tempo vai passando, você aprende que em vez de você colocar ele debaixo da sua asa e tentar proteger ele de toda maneira, de qualquer coisa que pode atingir e machucar ele, você aprende que ele tem que voar, e que ele tem que aprender a viver sozinho, ele tem que aprender a lidar com os problemas do dia a dia, seja na escola, na rua ou quando ele estiver trabalhando, e aprender que ele pode ter uma vida comum como qualquer outra pessoa.
Ah, é legal, né? Falar da autonomia, né? Independência. Acho que isso é um assunto bastante pertinente, né? E que envolve todos os estudantes, independente da sua condição. E aí, Luiz, como você disse que você gosta de música, você poderia dizer dos seus hobbies e quais seriam os seus cantores favoritos? Claro. Falando de hobby, eu gosto muito de tocar o baixo no meu tempo livre, ou às vezes quando eu não tenho tempo livre, para dar uma dessobrecarregada, tirar um pouquinho da carga do estudo. Eu gosto muito de aproveitar esse tempo para treinar o meu ensino no contrabaixo. E eu também eu criei recentemente um canal no YouTube para compartilhar essa minha evolução no baixo. Aí eu lancei meu primeiro vídeo, o nome do canal é Alberto Baixista, que é meu nome, Luiz Alberto. E eu criei esse primeiro vídeo para compartilhar com o público em geral a minha evolução nesse meu primeiro ano e 3 meses que eu toco contrabaixo, um instrumento. E eu vou, ao longo dos vídeos, agora eu vou soltando de 10 em 10 dias, estarei ensinando músicas, dando dicas e principalmente, como eu disse anteriormente, mostrar minha evolução no contrabaixo mensal. Sobre meus artistas favoritos, bandas, eu gosto muito do rock nacional e um pouco do pop também nacional, como Marina Lima, Gilberto Gil, eu gosto bastante da carreira dele, Caetano Veloso, a Tropicália me chama muita atenção, esse movimento que teve nos anos 60, muito, muito legal, muito bacana. Titãs, eu gosto de uma pegada mais rock, eu gosto muito do Titãs, do Barão Vermelho, do Cazuza, do Frejá. Só musicão, hein? Ah, que legal. Sabe, Luiz, nós tivemos ano passado um trabalho que a coordenadoria desenvolveu a partir do projeto Autismo da Escola, que foi o Conhecendo Habilidades Autistas. Então foi assim que a gente chegou até você, porque a gente foi buscando nas nossas escolas os estudantes autistas com múltiplas habilidades e que muitas vezes na escola ficam ali escondidinho. Então a gente vem trabalhando, por isso achei excelente quando eu conheci a sua história, que eu vi o seu canal, a sua habilidade, principalmente a sua vontade de ensinar os outros, né? Porque foi isso que eu percebi lá, né? Vai ali com dedicação, transmitindo esse seu conhecimento de música. E eu acho que é muito bacana porque a música fala com todos. A música, ela é universal, né? E no seu relacionamento na escola, com os famílias, com os amigos, você define que a música, ela ajuda você a levar esse seu posicionamento de vida a mais pessoas? Bom, eu acredito que sim. A música, ela acaba conectando a gente, ajudando a nós interagirmos uns com os outros, tendo assuntos, falando sobre novidades. E eu posso considerar que sim, eu tenho bastantes amigos, não às vezes próximos, às vezes um pouco mais distantes, mas pessoas que eu considero realmente como amigos, como pessoas que eu teria como bem-vindo na minha casa, pessoas que são importantes para mim. Ai, que legal. Então a senhora também é mãe de um músico. Mãe de música também. Ai, que ótimo. E aí, em relação à música ainda, né, que é um tema que te motiva, sua paixão. Quais lugares você já tocou, que você falou assim, nossa, eu tô aqui hoje, eu tô tocando, que impactou você, né? Pode ser um local que você sempre vai, ou um local novo, ou aquele que realmente te marcou? Bom, o meu primeiro show foi no La Serva, uma cervejaria lá na onde, mãe? Avenida das Torres. Avenida das Torres. E foi um show assim bem legal, foi bem bacana, porque junto com a minha escola, Maurício Ravel, a gente está trabalhando a prática em conjunto, que vamos resumir, é uma banda, junto com um guitarrista, um vocalista, um baterista e eu como baixista, e a gente está estudando músicas, está tocando em festivais, essas coisas assim, para motivar a gente e fazer a gente não desistir desse nosso sonho e também, consequentemente, levar o nome da banda e da escola junto em outros lugares mais específicos, fora da escola. Que bom, porque é uma socialização também importante, né? Porque ali você tá com o seu grupo, né? Que são os musicistas, né? Sua banda, mas também tem os espectadores, né? E acho interessante que possibilita esse conhecimento, né? Muitas pessoas que, através da música, através da sua performance ali no palco, vão também quebrando preconceito, né? Sim.
Eu acho que é isso também, né, mãe? Uma forma do Luiz carregar, né, isso que você tem ensinado como valor de autonomia, independência. A luta, acho que da mãe do autista hoje é justamente isso, a independência. E com a música que ele começou a praticar, né, a gente começou inicialmente com um violão, daí a gente passou para um violino, aí a gente passou para uma guitarra, depois chegamos ao baixo e trocamos o baixo por um outro um pouquinho melhor na condição, e foi o instrumento que ele se achou. Então, até ele se achar nesse instrumento, a gente passou por muitas etapas. E com a inicialização da música na escola, com o apoio do professor, além de trabalhar apenas ele, né, no aprendizado, a apresentação dele em grupo trabalha no autista, não precisa ter vergonha de ser como você é, não precisa ter vergonha das pessoas ficarem te olhando, te admirando, né, comentando sobre você, como você toca. Então, a apresentação em banda está sendo muito boa, tanto para ele como para nós. Ai, que legal. Eu penso nesse momento como quebra de paradigmas, né? Sim. Porque você está ali, você está se expondo, você está socializando com pessoas que são do seu círculo, mas também pessoas que não são do seu círculo, né? Então, eu também imagino o caminho que você, Luiz, percorreu para chegar até esse momento. Então, envolve você no seu esforço, mas muito também da família nesse apoio, né? Para condicionar esse caminho. É muito legal. E assim, uma pergunta agora para voltar à nossa rede de ensino. Então, você falou no começo da nossa conversa que vocês se mudaram de cidade, né? E aí você passou a ser estudante da escola Hermes Rodrigues. Como que foi esse processo de mudança? A gente tem uma propriedade, um sítio pequeno em Santo Antônio, e a gente comprou lá em 2012, porém a gente não vivia lá, né? A gente vivia em Cuiabá. Com a pandemia, a gente se mudou de vez para a cidade. E ele terminou o ensino onde ele estava na escola, em modo remoto, como todos estavam. E quando ele terminou o 9º ano, ele não quis estudar. Né? Ele estudou a vida inteira nessa escola, né? O ano letivo até o 9º ano, ele não quis mais voltar à escola. Então, a gente teve uma pausa de um período aí. E me perdi. Não, imagina. Aí eu posso perguntar para o Luiz, quando você veio transferido para outra escola, qual foi seu primeiro impacto quando chegou na escola nova? Porque você saiu do remoto, né, que está ali no computador, e aí depois você foi para uma escola nova, tudo novo, amigos novos. Como foi isso para você? Para mim foi um grande desafio, porque eu estava muito tempo no ensino remoto, e pelo celular, pelo computador, pelo EAD, que a gente chama. E quando eu cheguei na escola nova, foi como voltar onde eu comecei na infância, porque eu acho que eu perdi desde o 6º ou 7º ano, totalmente por conta da pandemia. E isso acabou quebrando o meu hábito de ir para a escola, de lanchar, de conversar com os amigos, de interagir, não só por uma tela do computador. Mas foi algo essencial para minha vida, para minha evolução, voltar às origens, vamos chamar assim, como eu comecei na escola, que era o certo. Esse momento de pandemia foi desafiador para todo mundo, né? Principalmente algo que você falou aí, Luiz, importante, rotina. Né, mãe? Porque a rotina faz parte da nossa vida. Faz, e para o autista é muito importante a rotina. Eu demorei para aprender isso, mas é muito importante. Então, e isso é uma coisa que a gente fala muito com as nossas escolas, né? De conhecer as habilidades do autista, né? Saber as suas potencialidades e organizar a rotina para que esse estudante desenvolva suas potencialidades, né? Nosso objetivo, enquanto secretaria, é fazer com que todas as nossas escolas sejam escolas inclusivas. Temos desafios nesse caminhar, né? Então, não é fácil, porque a gente também tem um desafio que algumas das nossas licenciaturas, o que prepara o professor para virar professor, né?
que são as formações em licenciaturas, nem todas elas trazem uma disciplina que, por exemplo, fale do autismo ou que fale de uma educação inclusiva. Então, muitas vezes, esse professor ele vai para a escola sem nunca ter tido uma aula, por exemplo, sobre o que é o autismo. Ou um contato, Ou um contato, porque não tem na família. E aí a gente tem, então, esse trabalho que é de fazer uma formação ao mesmo tempo que o servidor já está atuando. É desafiador também para a gente, porque a legislação, né, ela mudou, né, a gente tem uma lei, né, a lei do autismo, a gente tem a lei brasileira de inclusão, mas nós percebemos isso, um processo que as universidades ainda estão caminhando, e aí a nossa rede acho que está caminhando um pouquinho mais rápido, porque precisa ajudar nesse processo do ensino-aprendizagem dos nossos alunos, entendendo o que é o autismo, porque o autismo do Luiz vai ser diferente do autismo de outro estudante, né? Sim, e é complicado para o autista se ele não tem um apoio da escola, né, dos pais, a compreensão, a ajuda dos amigos da escola também em si, do corpo docente. Então, precisa todo mundo caminhar junto para que isso aconteça. Exatamente. E aí, na Escola Hermes, então, Luiz, você achou o seu lugar? Achei o meu lugar. Você gosta da escola? Gosto bastante, é uma escola, assim, eu posso dizer com clareza que a melhor escola que eu já estudei foi a Hermes. Olha, que legal, a Hermes está sendo referência aí pra gente, né? A gente vai conversar com os professores de lá daqui a pouco. Agora, avançando na nossa conversa, Luiz, você tem alguma atividade diferenciada na escola? Que os professores preparam? Como que é a sua rotina na escola, no dia a dia? Por exemplo, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Como é que é esse dia a dia da escola para você? Bom, para mim, eu posso dizer que eu consigo seguir o fluxo das aulas, eu consigo... E eu consigo seguir naturalmente o fluxo, eu não demando, assim, de ter um equipamento especial, de ter uma atividade extra, uma atividade especial, porque eu sigo o que é proposto em sala de aula realmente. Mas, assim, eu entendo que alguns talvez não consigam, não sendo autista ou não, tendo essa condição ou não, mas na minha sala em específico, no meu caso, eu não preciso de um equipamento extra, de um auxiliar. Ah, que legal. Então, mas por isso a gente vê, né, que nem todo mundo é igual, ainda mais o público da educação especial, porque cada estudante ele é único, independente da sua característica identitária. E aí, muitas vezes, o que a gente percebe, que, por exemplo, para você não precisa desse suporte, mas outros vão precisar. Vão precisar, né? E é importante, então, nesse momento, conhecer o estudante. Sim. Você não acha que o professor, quando te conhece, te atende melhor? Sim. Quando ele conhece o aluno, ele conhece quem ele está dando aula, ele sabe as dificuldades do aluno, ele sabe no que ele é bom, no que ele precisa dar uma revisada. E identificando isso fica muito mais fácil de dar aula e com certeza de conhecer o aluno e de saber as dificuldades e os melhores pontos dele, os pontos mais fortes. Ah, legal. E tem uma aula específica que você gosta mais? Olha, eu não quero fazer intriga, professores, mas a gente tem afinidades, né? Então tem uma aula que você gosta mais. Qual seria? Eu gosto muito da aula da professora Laura, que é minha professora de artes, porque eu me identifico um pouco com a arte, mesmo às vezes a gente pensando em arte como algo só físico, tocável, como um quadro, a gente tem que lembrar que a arte não se resume a só isso. Ela pode ser uma música, ela pode ser um pensamento que você tem na sua cabeça, não só o que é tocável. Mas eu gosto muito da aula da professora Laura e da aula do professor Wender de física, porque ele é um professor bem legal e eu consigo entender a matéria dele e por isso eu acabo tendo mais afinidade. E física é desafiador. Eu na escola não era muito da física, eu sou da área de humanas, então eu tinha dificuldade nas aulas de matemática, de física, de química. Acho que é normal, né? A gente ter dificuldade. Então, a vida é assim, né, mãe? A gente enfrenta desafios. E nesse seu processo da maternidade com o Luiz, né? Você já falou aí da importância de desenvolver valores de autonomia, independência, essa confiança que você passa para o Luiz.
Como é que você, mãe, trabalha isso em você? Porque a gente tem medo, né? A gente tem muito medo, é muito desafiador, né? Mas assim, a gente, primeiramente Deus, a gente pede muita força, né? No começo foi bem complicado, desde o diagnóstico ao tipo de tratamento, né? A inclusão na escola, porque, como eu mencionei, ele estudou até o 9º ano numa escola particular, né? Depois de algum tempo a gente veio descobrir através dele que ele sofreu bullying, né? Que ele sofria preconceito. A escola não conseguiu identificar isso, portanto não trouxe para a gente como pai, né? Não tivemos em nenhum momento nada sobre isso. Ele com receio, com medo por tudo que ele sofreu, ele não conseguia também dizer para nós, né? Foi um processo longo, bem doloroso para todo mundo. Mas quando a gente chegou na escola Hermes, a gente foi muito bem recebido. Nós chegamos até lá por indicação de uma amiga da comunidade. Ela falou para mim, olha, a escola que eu indico para você em Santo Antônio Pro Luiz, ela é estadual, né? Até porque a comunidade lá, o Santo Antônio, não tem escola particular, mas é a escola para ele, é a escola que ele vai se sentir acolhido. Eu estudei lá a minha vida inteira, os professores são muito bons, e a gente sabe que toda escola tem um problema de estrutura, é normal, seja particular, seja pública, né? Mas você vai se sentir acolhida, vá lá. Então, assim, quando a gente chegou na escola, a gente foi muito bem recebido. E esse acolhimento que a escola deu, principalmente para mim como mãe, que nunca recebi isso, principalmente depois do diagnóstico dele, foi fantástico. Eu chorei bastante, né? Mas, assim, meu choro não foi de desespero, meu choro foi de emoção. Pela escola não ter muito recurso em estrutura, mas pelos profissionais que estão lá saberem lidar com isso, que foi o que a gente não teve, né? Faz a diferença, Faz né? muita diferença. E ele teve todo um acompanhamento, um acolhimento na sala de recursos, né, que a escola disponibiliza através da professora Juscelia, que é um trabalho desenvolvido por ela muito fantástico. Ela trata cada aluno como uma pessoa única, né? Ela dá muita atenção, ela dá carinho, seja no final de semana, seja no feriado, se o aluno precisar falar com ela, se você tiver qualquer outro tipo de problema na escola ou fora da escola, ela te ajuda muito, né? Ela é muito disposta a isso. Então, eu acho assim que o trabalho da escola é essencial para acalmar o coração da gente, porque a gente fica muito ansioso sem saber o que está acontecendo, né? Eu confesso que no começo, né, quando ele começou a estudar lá, eu fui atrás do telefone da monitora do ônibus, do motorista, dos professores, de todo mundo, para eu me certificar que realmente ele estava na escola, né, que ele tinha pego o ônibus, que ele tinha chego, que ele estava bem, como foi o dia dele, se ele conseguiu comer. Ele tem uma certa seletividade com alimento, mas isso pra gente não é nenhum tipo de problema na escola, né? A escola oferece outra opção. E até eu consegui pegar confiança de que ele estaria na escola e que ele estaria no ônibus certo e voltava para casa no horário, eu ficava lá na frente esperando ele descer. Então, assim, depois que eu peguei essa confiança, para mim, meu coração se acalmou muito. Isso é muito, muito necessário, isso é muito válido pra gente. É importante ressaltar na sua fala a questão do acolhimento. Que eu acho que é o primeiro momento da escola, é quando a família chega na escola, em que vai conhecer, antes mesmo da formalização da matrícula, a forma como a gente recebe a família na escola. Sim. E isso é fundamental para todos, mas para a família atípica, essa condição ela é fundamental. Sim, eu como estudante já em escola pública e desacreditada totalmente no ensino, hoje eu fico com vergonha de falar isso, mas na minha época os professores eram cruéis, né? Até mesmo colocavam apelido na gente, jogavam giz de cera, apagador, né? Então, assim, eu priorizava, eu tenho um casal, né, de filhos, então eu sempre priorizei que eles estudassem em escola particular, achando que aquilo para eles era o melhor, né? Quando eu e o Luiz chegamos na Hermes para conhecer, eu fui desacreditada, né, na escola, apesar da referência que eu tive. Mas eu tinha o documento dele no carro comigo por uma outra ocasião que eu estava precisando do documento, então o documento estava lá, mas eu fui desacreditada da escola. E aí, com o acolhimento da secretária, né, que acolheu a gente, mostrou a escola, e aí levou a gente até a biblioteca, mostrou o material que estava disponibilizado, as apostilas, caderno, mochila não, uniforme, tênis. Ele já começou a gostar daquilo, ele já falou, mãe, ó, esse tamanho serve para mim, e eu fiquei assustada com aquilo,
Porque eu não fui lá com a intenção de que ele fosse matriculado. Eu fui com a intenção de que ele conhecesse, totalmente desacreditada que ele iria ficar, né? E aí fomos acolhidos pela Juscelia na sala de recurso, ela conversou com a gente, conheceu o Luiz, né? A gente contou um pouco da história, como a gente chegou até lá. E aí ele falou assim, vamos matricular? E eu fiquei assustada com aquilo, né? Aí a decisão foi sua, Luiz? Foi dele, a gente deixou a decisão para ele. E aí a gente matriculou, daí a Juscelia falou assim, você vai começar amanhã? Não, eu vou começar segunda-feira, acho que era no meio da semana. Ela, não, vem amanhã. Então faz assim, não vem amanhã, vem na sexta. E aí ele começou a ir na escola já na sexta-feira, né? Mas assim, ainda não dei credibilidade que ele iria ficar, que ele iria se sentir acolhido, se ele realmente tinha tirado dele aquele sentimento de medo do que ele tinha sofrido na outra escola, se ele não iria sofrer aquilo também ali, né? E não foi isso que aconteceu. Ele foi bem acolhido, ele foi bem recebido, nós fomos bem acolhidos por todos da escola. Foi fantástico, a inclusão dele na escola foi fantástica. Ai, que história linda, gente. E que essa história, ela se repita, né, com todos os outros estudantes, porque é um desafio para as famílias, né? Então, esse sentimento que a família traz é um sentimento que a gente precisa validar, porque ele existe, e nós sabemos o quanto a educação ela vem evoluindo. Então, essa sua experiência na sua escolarização te deu essas marcas, né? E a gente carrega as nossas marcas, então é natural que a gente realmente tenha medo. E graças a Deus, né? A gente vem de uma sociedade que ela vem continuamente trabalhando a inclusão. Não é fácil, né? Como a gente sabe no dia a dia, mas ela é possível. Tanto é que a gente tem a Escola Hermes, o Luiz se sentiu acolhido lá e decidiu fazer então a matrícula. Aí foi assim, você se encantou com a escola, falou, aqui que eu quero ficar. Eu falei, vou aqui, é aqui que eu vou ficar até o terceiro ano, até o final do ensino médio. Ai, já tá chegando, né? Você tá no segundo ano, não é? Segundo ano. Segundo ano, então... E aí, quais os seus próximos passos? Bom, meus próximos passos, eu posso dizer com clareza que eu vou querer me formar como um professor de música, eu vou querer lecionar a música. Seja numa escola como a minha, não ser dono de uma escola como Maurice Ravel, mas ser um professor da Maurice Ravel, vamos dar um exemplo assim, dar aula onde eu aprendi a música, ou dar aula às vezes em alguma universidade, alguma faculdade, mas esse vai ser meu próximo passo, vai ser um professor de música. Olha, a gente deve ressaltar que hoje ele é líder de sala, né? Ah, não sabia disso. Você é líder de sala. Olha, líder de sala, olha a evolução que a gente chegou, né? E assim, ressaltando um pouquinho o que ele disse, a música ajudou muito ele nesse sentido, né? Dele conseguir se comunicar e conseguir ver um futuro, porque quando a gente começou o diagnóstico e todo o tratamento do TEA, a gente não tinha uma perspectiva de futuro, né? E hoje ele se apaixonou pela escola, ele sai de casa com o foco de estudar. Então ele chega lá e ele quer aprender, realmente. Quando ele não consegue fazer isso, ele chega em casa nervoso, né? E a música, ela conseguiu transmitir isso para ele, conseguiu com que ele tenha a confiança nele, com que ele consiga se socializar com as outras pessoas, né? Como eu mencionei hoje, ser líder de sala, se mostrar, aprender a ser como ele é, e se as pessoas aceitam, as pessoas gostam de como ele é visualmente ou não, é uma questão delas. Ele está muito mais seguro com ele hoje. Isso é ótimo, né? E aí, como líder de sala, ouvir os outros, né? É um desafio, não é não, Luiz? Com certeza. Saber o que o outro pensa, o que poderia ser melhorado dentro de sala, e ter sempre essa visão e essa mente aberta para sempre estar atento e aceitar as críticas ou os pontos que podem ser melhorados do povo, dos outros alunos da sala, tomar a responsabilidade, às vezes acontecer alguma coisa em sala e ter que tomar a frente, contar para professores, conversar, tentar resolver de uma maneira pacífica, que sempre a maneira certa de ser resolvida essas coisas, qualquer coisa. Mas eu acho que é uma boa responsabilidade e é muito legal ser líder de sala. E o bichinho da educação picou ele. Sim. Aí então já está planejando ser professor de música, né? Esse exercício de ouvir, né? De ser líder de sala é um exercício para a vida.
E olha, só sucesso, hein, Luiz? Tô impressionada. A gente tinha muito problemas no começo, quanto ao não. Né? O não para o Luiz era um desafio muito grande. Você não concordar com o que ele falava era um problema muito sério. E hoje ele consegue trabalhar isso melhor, ele consegue ouvir, ele consegue te dar uma outra opção para aquilo. Se você fala que não tem como, não dá, seja em casa, seja na escola de música, olha, isso não é possível, isso não pode ser executado, ele consegue compreender isso melhor. Então isso foi um crescimento muito grande. Ai, é ótimo, fantástico, né? Porque aí aprende a lidar com as diferenças, né, Luiz? Eu acho que isso é bem legal. E também na busca de solução, né? Porque eu acho que você já vai pensando a situação e já vai pensando como resolver. É isso? É isso mesmo. Ai, ótimo, fantástico. Gente, olha, eu quero agradecer vocês aqui. Né? Depois a gente vai voltar, viu, mãe, conversar com você de novo, Luiz, aí com o Kleber, o pai do Luiz. Mas eu quero dizer, assim, que é fantástico a vinda de vocês aqui, porque, Luiz, a gente está quebrando paradigma, principalmente para mostrar que o estudante autista, ele pode tudo. Não há impedimento, o que a gente precisa é de caminhos, né? E aí você já está aqui falando, sua mãe dizendo também da importância do acolhimento na escola. Sim. Que começa onde? Na secretaria. Então o secretário escolar é uma figura importante. Sim. Como receber a família faz toda a diferença. Faz muita diferença. Vimos aqui o Luiz falando dos professores que conhecem ele, sabem do potencial dele, das habilidades que apresentam. E aí faz uma aula atrativa, né, não só para você, mas para todos os estudantes da turma. Vimos a importância da sala de recurso com a professora Jocélia. Muito importante. Que a sala de recurso, inclusive, Luiz, a minha pergunta é sobre isso. A sala de recurso para você, como você definiria? O que a sala de recurso representa para você? A sala de recurso para mim representa tudo. É onde eu posso me soltar, onde eu posso pintar, onde eu posso trazer meus instrumentos. E é um local que eu posso dizer sim que o limite é a sua imaginação e a sua vontade de aprender. Porque não é só atividades igual a minha professora fala, a professora Jocélia. É um momento de socialização, é um momento de liberdade, de você poder conversar com ela, conversar com outros alunos, com outros colegas que às vezes você não conhece, porque não frequentam a sua sala de aula comum, e conhecendo novas pessoas, descobrindo novas habilidades. Igual, quando eu cheguei lá, fazia muito tempo que eu não desenhava, e eu nunca tinha pintado um quadro, de verdade. E quando eu cheguei lá, eu me senti atraído por isso e comecei a pintar, comecei a desenvolver essas minhas habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Que eu até então só focava na música, mas foi muito legal, foi muito bacana ter todo esse contato. E para quem não sabe, né, a sala de recurso, ela funciona no contraturno da aula, né? A professora da sala de recurso, ela é uma polivalente, eu digo assim, sim, porque cada um é um. E aí ela precisa conhecer esse estudante e aí fazendo o trabalho pedagógico acontecer de uma maneira que seja bem isso que o Luiz falou mesmo, seja um espaço de acolhimento, de liberdade e de desenvolvimento de potencialidade. Sim. Então a sala de recurso, eu digo sempre que é o coração da inclusão. Então a escola que tem sala de recurso já é uma escola que é inclusiva. E aí a gente sabe que para ter uma sala de recurso precisa de um espaço adequado, uma sala exclusiva, não pode compartilhar com uma outra atividade da escola. Então a gente vem também, voltando um pouquinho no passado, que é um pouco do que você falou de como era a educação antes, a gente não tinha esse espaço nas escolas. Então eu também sou filha de escola pública e aí eu tenho poucas lembranças de estudantes diferentes na escola. Sim. Porque o processo de inclusão, ele começou em 2008. Então, nós que somos uma outra geração de escola pública, a gente quase não via alunos com deficiência na escola. Não, eu não me recordo de ter nenhum aluno na minha sala, na minha escola com deficiência. Mas, assim, eu acho que força de vontade ou vontade dos professores naquela época não tinha, né? Eu me recordo que eu tinha uma professora de artes que eu gostava muito dela, e ela desenvolveu um trabalho na biblioteca municipal, lá no centro. E aí, é longe da minha casa, de onde eu morava, e eu não conseguia ir lá sempre. Então, uma vez por semana, eu conseguia dar uma escapadinha, fugir da minha mãe, pegar um ônibus, conseguir ir lá e passar lá 2 horas com ela. Mas, assim, ela desenvolvia um trabalho interessante de pintura em tela também.
Então eu conseguia ficar lá na sala com ela porque ela era acolhedora e ela dava aulas na minha escola de artes, mas ela não tinha uma estrutura para fazer o que ela fazia na biblioteca. Então eu gostava de passar um tempo, uma vez por semana, com ela lá, mesmo que fosse somente na presença dela, sem eu poder pintar nada, sem eu poder fazer nada, porque o acolhimento dela já era alguma coisa. Então, naquela época, às vezes, se queria muito fazer, mas não se tinha recurso. Não se tinha recurso. E hoje não é mais nossa realidade. Não, Ainda bem, a gente precisou passar por esses percalços, né? A gente evoluir enquanto educação para poder dar suporte melhor para os professores, suporte melhor para as famílias. Como eu digo, a gente está num processo, né? Porque o processo de inclusão, na Política Nacional de Inclusão, ela é de 2008. Então, a gente tem essa mudança, né, de paradigma para a educação, e a gente percebe que no passado, às vezes, dependia dessa única professora para fazer um trabalho diferenciado. Era a andorinha sozinha. E aí agora a gente já vê que a gente tem cada vez mais professores atuando na frente da inclusão, e a sala de recursos sendo esse apoio, ela é fundamental. Fundamental para o aluno, para os pais, quem abraça e quem realmente entende isso, é fantástico. Ai, gente, obrigado pela participação de vocês. E aí, daqui a pouquinho a gente bate mais um papo. Olá, bom dia. Eu sou a professora Cássia, professora de Biologia. Hoje nós estamos aqui com 2 professores da Escola Hermes Rodrigues de Alcântara, da cidade de Santo Antônio do Leverger. Estamos com o professor Danilo, professor de Química, e professora Cíntia, professora de língua portuguesa. Eu, Cássia, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, uso black, estou com uma blusa begezinha, a gola é um pouco para lateral, estou com o meu colar, onde eu trago a Angela Davis, um símbolo Sankofa, a África e uma capivara cantante. Sou professora de Biologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a educação inclusiva e algumas práticas pedagógicas. Então, vamos começar uma conversa, uma apresentação do professor Danilo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Já estou na educação básica há mais de 30 anos. Sou Danilo Benigno de Souza, tenho 61 anos e espero colaborar, contribuir para que essa live esclareça e incentive outras pessoas a trabalhar dentro da educação e também a receber pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na sala de aula, tudo mais. Ok, obrigada, professor Danilo. A gente segue a conversa agora também, a apresentação da professora Cíntia. Bom dia, sou Cíntia Cristian da Silva, professora de língua portuguesa, me formei em 2015, sou mãe atípica, tenho uma filha autista de 5 anos, nível de suporte 1, e é pela minha filha que eu trabalho com amor, dedicação e respeito aos meus alunos, né? Dessa forma eu quero tratar os meus alunos da mesma forma que eu quero que a minha filha seja tratada, com empatia, respeito e inclusão em sala de aula. Ok, professora Cíntia, muito obrigada. Quero já dizer de antemão que a gente está muito feliz, a Coordenadoria de Educação Inclusiva, a Secretaria de Educação, em receber vocês, professores, nessa nossa conversa sobre a inclusão. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a inclusão, gostaria que vocês falassem, trouxessem para nós um pouco da trajetória de vida de vocês, como foi o processo de vida escolar, como foi ingressar na educação, e depois a gente conversa sobre algumas práticas pedagógicas, tá bom? E a gente começa então com o professor Danilo, falando para a gente um pouquinho sobre como foi, prof, o processo de escolarização. Então, eu sou aluno da escola pública, eu fiz toda a minha base, hoje educação básica, né, da 1ª à 8ª série na escola pública, concluí ali na extinta escola Nilo Povas e sou técnico em agropecuária e agrônomo. Não pensava em ser professor, já dava aula como um bico, como um ganha-pão, e
em 88 sofri um acidente de carro e fiquei cego. Continuei na educação, né? Terminei o curso de agronomia em 92 e continuei na educação. Em seguida, fiz um curso promovido pela SEDUC mesmo, para a formação de professores. E em 2003, 2007, eu fiz a licenciatura em Ciências da Natureza, com habilitação em Química, né? Trabalhei por muitos anos na Biologia e depois na Química, que estou até hoje. Em 2010 eu prestei o concurso público e sou efetivo desde 31 de janeiro de 2011. Já tenho tempo e idade para me aposentar, mas acho que ainda tenho um pouco para contribuir com a educação, né? Fui professor por muitos anos, já ocupei a vaga de coordenador pedagógico por 4 anos na escola Ferreira Mendes, aqui em Cuiabá, onde também fui diretor por 7 anos. Então, de 2011 até 2023, eu trabalhei na escola Ferreira Mendes. Fui convidado a ser diretor também da escola Faustino, em Varginha. Em 2024, eu pedi remoção, retornei para a escola Hermes, onde eu trabalhei durante 20 anos, de 90 até 2010. Hoje eu estou na escola Hermes e com algumas aulas também na escola Faustino, distrito de Varginha, Santo Antônio de Leverger. Isso, obrigada, prof. Danilo. Além de dar aula, lecionar, né, Química, o senhor também trabalha no CEPROMA, que é um projeto de inclusão para estudantes e também maiores infratores, né, para que eles tenham acesso à educação, certo? Sim, o ano passado a Escola Hermes criou uma sala anexa no CEPROMA, é um centro de acompanhamento de maiores infratores, né? E esse é um trabalho maravilhoso que a gente faz com essas pessoas que estão retornando para a vida social. Eu leciono 2 vezes à noite numa comunidade conhecida como Morrinho, que fica a 14 quilômetros da sede de Santo Antônio. É um trabalho bastante prazeroso e acho que a gente contribui também para a formação dessas pessoas, para que eles retornem para as suas famílias, para o trabalho, para uma vida normal, vamos dizer assim, como eles perderam, né, às vezes até a identidade, né? Muitos alunos do CEPROMA, eles são quase que em sua maioria de moradores de rua, e o trabalho muito, muito bacana que a gente realiza lá no CEPROMA. Isso, então a educação trabalhando também nesse resgate, né, de trazer a pessoa para a sociedade, incluí-la novamente nesse processo. Prof. Danilo, também sou aluna da Escola Nilo Povas, extinta Escola Nilo Povas, fiz todo o meu ensino fundamental e ensino médio nessa escola, então somos estudantes também da rede pública de ensino. Professora Cíntia, fala um pouquinho pra gente, prof, da sua trajetória de vida. Então, assim como você e o professor Danilo são de escola pública, eu também me formei em escola pública, né, em ensino fundamental e médio. Concluí o meu ensino médio na Escola Hermes, que é hoje onde eu trabalho há 9 anos. Sou formada desde 2015. Antes disso eu dava aula de reforço, né, para poder também estar ajudando em casa. E vi uma paixão, porque eu sou filha de professora. A minha mãe é professora. E a minha paixão era fazer pedagogia, né? Só que aí depois eu apaixonei por letras, né? Trabalhar literatura. E aí, desde então eu iniciei, né, em 2016 a trabalhar. Na sala de aula tinham alunos especiais, né, alunos com dificuldades, do qual eu não sabia como eu iria trabalhar com esses alunos, né? Foi aí que eu fui convidada a fazer uma especialização em educação especial, do qual eu fiquei 1 ano, né, 1 ano estudando, concluí
E aí depois eu comecei a pesquisar para poder trabalhar com esses alunos, né? Alunos que tinham deficiência intelectual, alunos que não escreviam. Como eu poderia incluir esse aluno nas minhas aulas para que ele não ficasse assim, olhando para o espaço, brincando ou até atrapalhando a aula, né? Então foi aí que eu desenvolvi atividades voltadas para esses alunos. Música, vídeo, filme, atividades inclusivas de pintura, desenhos, para que esse aluno se sentisse incluído, né? E também para que a minha aula fosse produtiva com os demais alunos, né? Então, desde então eu venho trabalhando isso, para que os meus alunos sejam incluídos, né? Hoje nós temos alunos autistas, com deficiência intelectual e vários outros transtornos em sala de aula. Então nós temos temos salas com 35 alunos, né, e alunos especiais, no qual a gente precisa poder incluir. Então tem que trabalhar o livro, né, material estruturado, e aí também incluir esse aluno em sala de aula. Isso, professora Cíntia, obrigada pela sua apresentação, por nos trazer um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que a Coordenadoria de Educação Inclusiva, ela vem trazendo, né, tentando construir esse processo de inclusão dos estudantes que são público-alvo da educação especial. São estudantes que apresentam deficiências, estudantes que apresentam transtornos também. E para além da sala de recurso, que é uma proposta de trazer esse acompanhamento multifuncional, né, a Coordenadoria também usa do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, onde o professor ele pode, então, selecionar habilidades propostas, né, para que esse estudante desenvolva dentro do seu interesse, dentro das suas habilidades. E aí eu gostaria que você conversasse um pouquinho para a gente, assim, como que você constrói esse PEI? Se você poderia dar algumas dicas para professores regentes, porque aqui nós estamos com 2 professores regentes, eu também sou professora de Biologia, a gente tem o professor Danilo, que é o professor regente de Química, e estamos com a professora Cíntia, que é a professora regente de Língua Portuguesa. Então, como que um professor regente, ele poderia, então, construir esse instrumento, que é o plano educacional individualizado? Sim, o PEI, na verdade, ele é uma ferramenta, né, do professor. Uma ferramenta do qual a gente leciona as habilidades. Então, segue o fluxo alunos que conseguem realizar as atividades de acordo com aquele material estruturado, né? Então, a gente coloca conteúdo, as habilidades daquele material. Se o aluno segue o fluxo, nós colocamos também as mesmas habilidades, né? No caso do Luiz Alberto. O Luiz Alberto é um aluno do ensino médio, 2º ano, com altas habilidades. É um aluno que consegue realizar todas as atividades, ele segue o fluxo muito bem. E aí o aluno que não consegue realizar, não consegue seguir o fluxo, aí nós olhamos, né, para poder seguir o PEI também, com base na anamnese, que a professora da sala de recurso faz com aquele aluno, e lá ela coloca quais são as necessidades e potencialidades daquele aluno. O aluno, ela vai relatar se o aluno, que nível que ele é, silábico ou não. Então, de acordo com o nível de desenvolvimento daquele aluno, nós realizamos o PEI. Tá? E aí, professor de língua portuguesa, ensino médio, eu não vou encaixar uma habilidade que seja do mesmo nível que os outros alunos, se ele não segue o fluxo. Eu vou pegar uma habilidade que seja do ensino fundamental, mas que eu possa conseguir realizar atividades com aquele aluno para que ele também se sinta incluído em sala, né? Para que ali aconteça uma empatia, uma acessibilidade daquele aluno e daquele professor também, para poder estar trabalhando em sala de aula. Perfeito, professora Cíntia. Essa é a proposta de a gente trazer, então, as habilidades, né, que já estão estabelecidas ali da BNCC, Sim. estão estabelecidas no DRC, né, que são as diretrizes curriculares, e elencá-las de acordo com o desenvolvimento do aluno. Isso, e com o grau, com o interesse que ele tem, com as habilidades, né, e trazer ali uma proposta
que esse estudante consiga desenvolver de forma pedagógica. Ainda que algumas habilidades sejam habilidades para a vida funcional desse estudante, sim, né? Importante. Mas que a escola vai estar promovendo este processo de inclusão e de aprendizado pedagógico. Isso, obrigada, professora Cíntia. Vamos conversar um pouquinho mais com o professor Danilo. Prof. Danilo, como é que é a experiência em sala de aula com esses estudantes no ensino médio, 30, 35 meninos ali, meninas? Foi muito difícil esse retorno, né? Antes de falar disso, eu queria falar também um pouco sobre o PEI, mas contribuir um pouquinho sobre o PEI. Sim, professor. Né? Dizer antes ainda que também sou filho de professores, minha mãe professora de língua portuguesa e meu pai pedagogo, né? E depois de 20 anos de sala de aula, eu assumi então cargo de coordenação, depois direção de escola, onde eu passei nessas duas funções por 11 anos. E voltei para a sala de aula, uma outra realidade, né? Os adolescentes, nesses 12 anos, muitas transformações, muitas mudanças. Então, no início, o impacto foi grande, né? E uma dificuldade maior, porque antes o aluno ele ia para a escola, o aluno especial, ele ia para a escola para socialização apenas. E aí você depara com uma nova realidade onde esse aluno também, ele, como todo ser humano, ele passa a ter o direito da aprendizagem. E aí eu acho que nós precisamos investir um pouquinho mais na formação do professor em relação ao PEI. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade no início para estar fazendo o planejamento do PEI, né? Então, é preciso que, graças a Deus, a gente tem colegas que nos auxiliam, nos ajudam, né? Ainda tem um pouco de dificuldade em estar fazendo o PEI, mas aos poucos a gente vai se adequando. E ver a importância desse processo para esse educando que tem uma diferença em relação aos outros. E não, como a professora Cíntia disse, que ele não seja simplesmente uma pessoa que na sala de aula ele converse com o colega, brinque com o colega, né, porque ele vai passar ali 4, 5 horas do seu dia. Então ele precisa também ter direito a essa aprendizagem dentro daquilo que ele tem condições de aprender, né? O meu retorno para a sala de aula ele foi, como eu disse, um impacto no início, né? Os adolescentes bastante diferentes de quando eu deixei a sala de aula, mas foi mais um desafio para a minha carreira profissional, né? E hoje a gente tem procurado cada vez mais adentrar na cultura desses adolescentes, fazer com que eu me inclua também dentro desse quadro e que eles possam ter uma realidade dentro da escola que trabalhe com o futuro desses alunos, trabalhe para o futuro desses estudantes, desses educandos, né? Então a gente tem procurado contribuir dessa maneira, né? Dentro da maneira que a gente trabalha, né? Eu procuro no primeiro bimestre, eu procuro conhecer todos os meus estudantes, saber aqueles que têm melhores condições de me auxiliar em sala. Eu trabalho muito com monitoria, então o aluno ele me auxilia em sala como monitor. Hoje o material estruturado ele é de uma ótima qualidade, né? Então ali você, além de ter todo o conteúdo, você tem gravuras, você tem tudo que o professor precisa. E o trabalho de monitoria, né? No caso seria mais para usar o quadro mesmo, resolver um exercício, fazer uma atividade, né? E eu explicando, o aluno vai escrevendo como se fosse um monitor para a gente. E às vezes, o que é possível, a gente realiza algumas práticas, mesmo que modestas, mas em sala de aula.
O senhor poderia falar um pouquinho de uma proposta de prática que o senhor está pensando em desenvolver com esses estudantes, professor Danilo? Tem algumas práticas que a gente faz, por exemplo, separação de misturas, é uma coisa simples que dá para você fazer em sala de aula. pH com repolho roxo, acho que todos os professores de química conhecem essa prática, né? São práticas que a gente faz em sala de aula também. Jogos pedagógicos, né? Que a gente faz ligação química, substâncias químicas, formação de substâncias, e aí você trabalha a ligação química dentro desses jogos pedagógicos. Tabela periódica, a gente trabalha também na formação da tabela periódica, né? E para este ano, eu estou em mente ainda, é um projeto, espero que consiga desenvolver agora no segundo bimestre, dominó de química, e já tem também, né, o baralho de química, né? Mas eu pretendo trabalhar o dominó de química, montar um dominó com os nossos alunos, para que eles possam também, através do dominó, aprender um pouquinho mais de química. Interessante, professor, essas práticas. Assim como a gente tem conversado, né, prof. Cíntia, essas práticas pedagógicas inseridas no ambiente de sala de aula, elas contribuem tanto para os estudantes que apresentam algum tipo de transtorno, tanto para os estudantes que apresentam deficiências. Sim. Né? E como é que você faz, prof? Você percebe que essas práticas potencializam o aprendizado de todo esse público em sala de aula? Sim, potencializa porque você está incluindo, né? Até os alunos que não são especiais, eles se sentem incluídos ali, eles ajudam, eles participam, né? Eu posso citar um exemplo da aluna Evelyn, do 3º ano da escola. A Evelyn, ela é muito querida em sala, então os alunos ajudam a Evelyn a realizar as atividades, né, na questão de cores, questão de coordenação, com a massinha. Então ali é mais uma brincadeira onde ela consegue aprender, né? E ali os alunos juntos incluem a Evelyn em sala de aula. Se torna um aprendizado colaborativo. Se torna um aprendizado, né, colaborativo. E aí todos podem desenvolver. Sim. Que bom. E aí a gente se sente super feliz, então, de recebê-los aqui, né? Eu também sou professora de biologia e a gente vem construindo, junto com a Secretaria de Educação, esse processo de inclusão dos estudantes público-alvo da educação especial. É um processo desafiador, né? A gente conta com práticas pedagógicas efetivas, por isso a gente traz o professor Danilo, a gente traz a professora Cíntia para essa conversa, porque a gente entende a dinâmica de sala de aula. A gente entende como é um desafio trabalhar com 30 estudantes em sala. Sim. E a inclusão desses alunos como parte essencial. Né? A gente não pode deixá-los simplesmente ali no canto da sala, mas a gente precisa trazê-los para esse processo de ensino e de aprendizagem em todos os aspectos. Porque esse estudante, ele pode ser, sim, um futuro médico, né? Ele pode ser um administrador, ele pode trabalhar no mercado próximo da casa dele, porque essa proposta da educação, trazer uma ascensão social e também promover para esse estudante autonomia. Sim. Né? Que ele tenha essa autonomia para viver, para construir os seus sonhos. Então é isso que a inclusão propõe, né, professores? Sim. Sim. E aí, prof. Danilo, conta pra gente um pouquinho como é que é lá em sala de aula, que os meninos falam que o senhor não é cego nada, não. Eles falam que o senhor enxerga. Assim, porque essa dúvida, ela já vem há muitos anos, né? Até de colegas mesmo, que falam assim, mas você anda a cidade inteira, mas você conhece as pessoas, então, assim, o timbre, né? Você vai conhecendo as pessoas pela voz, né? E dentro de sala de aula, assim, a dinâmica com que a gente trabalha, né? Eles chegam a gerar dúvidas, né? Pedro, senta, Pedro. Aí fica, mas como você sabe que eu estou em pé? É pela altura da voz, né? Eu vejo que a pessoa está um nível acima da cadeira. Então, você percebe que ele está em pé, está conversando, né?
E geralmente o educando ele senta sempre no mesmo lugar, então você vai acostumando com cada um na sua posição ali, no seu lugar. E aos poucos você vai conhecendo esse aluno, né? Mas é muito difícil, né? Eu já sofri muitas barreiras, inclusive quando eu fazia o curso de licenciatura em Ciências da Natureza, eu estava no 2º semestre, e uma professora falou que não conseguia me ver formando, né? E foi um silêncio total naquele momento, aquele grupo que estava ali. E eu falei para ela, não, professora, a senhora está equivocada, eu vou formar sim. E logo no 3º semestre foi feita uma avaliação coletiva e, por glória do Senhor, eu tive a nota mais alta, né? A professora me acompanhava na prova e a partir daí, então, começaram a me olhar com outros olhos, né? Mas eu acho que o professor, primeiro, ele tem que ter bom domínio do conteúdo, né? Para passar segurança para o seu educando. Então, nos primeiros dias de aula, eu sempre digo que o professor tem que fazer com que o aluno confie em si, né? E a partir daí é muito diálogo com os seus alunos, né? Eu procuro dialogar bastante. Como eu disse, hoje os adolescentes, vamos dizer assim, estão difíceis pela cultura deles, né? Eu acho que a questão do celular já contribuiu significativamente para o trabalho do professor em sala de aula. Não era só o professor Danilo, por ser deficiente visual, que tinha dificuldade com o aluno no celular. Então, todos os professores tinham uma barreira. E os alunos, na dificuldade de entender que no momento de sala de aula, não é possível usar essa ferramenta, que essa ferramenta poderia ser utilizada num outro momento para fins pedagógicos. E eu procuro desenvolver, então, dessa maneira o meu trabalho, né? Primeiro mostrando ao educando que eu tenho conhecimento e trabalhando com eles, dialogando, mostrando para eles que eu estou ali para contribuir com eles e utilizando os alunos como monitores em sala de aula, né? Para que eles possam contribuir com a aprendizagem dos seus colegas. Exato, são as habilidades socioemocionais também, né, prof? Sim. Sendo desenvolvida ali na interação, na relação entre o professor e o estudante, né? Prof. Cíntia, fala pra gente só mais um pouquinho, pra gente conseguir fechar esse quadro nosso, sobre as avaliações. Como que o estudante PAED pode ser avaliado? Como que você avalia o estudante Luiz Alberto, né? Quais são as estratégias pedagógicas que você tenta utilizar? E você pode falar um pouquinho também sobre práticas pedagógicas que você desenvolve, a questão da música, que é o interesse do estudante Luiz Alberto, né? Então, converse com a gente um pouquinho sobre isso. Sim, então a avaliação com esse aluno, ele é diferenciada, né? Porque aí depende do PEI. O aluno que segue o fluxo e o aluno que não segue o fluxo. Então, a avaliação, ela é contínua, ela é todos os dias no ambiente escolar. Então, a gente avalia aquele aluno na conversa, nas atividades, né? Avalia aquele aluno, como que ele desenvolveu aquela habilidade que a gente incluiu no seu PEI, se seja uma atividade simples de alfabetização ou não, se o aluno conseguiu realizar, né? Então, depende muito se ele segue não o fluxo, mas a avaliação, ela é contínua, ela é todos os dias que a gente avalia aquele aluno. O Luiz Alberto, ele é um aluno com altas habilidades, então ele segue o fluxo. Ele gosta muito de música. Então, para trabalhar a música em sala de aula, a gente pode usar a música para trabalhar a gramática, para trabalhar a literatura, a produção de texto. Então, basta utilizar aquela habilidade relacionada àquela atividade com o aluno, né? Então, a avaliação, eu não faço uma avaliação por escrita. Então, eu depende muito de como aquele aluno ele segue em sala de aula. Certo. Tá bom, professora Cíntia, professor Danilo, a gente está aqui conversando e falando sobre a importância desse processo inclusivo. Nós agradecemos a presença de vocês, Obrigada. a equipe da gestão escolar que dispensou
e nos possibilitou essa conversa com vocês dois, professores ilustres, né? O companheiro professor Danilo e a professora Cíntia. Um prazer recebê-los aqui. Obrigada. A Coordenadoria de Educação Especial agradece a presença e a Secretaria de Educação também. Vamos trabalhar juntos, professores regentes, professor de sala de recurso, né? Profissionais da educação, para que a inclusão aconteça de fato. Ok. Ok. Bom, Fechamos? posso falar alguma coisa ainda? Pode, Então, espera eu que- ele. Pode seguir. Eu prof. queria dizer que trabalhar com o Luiz Alberto, entre aspas, é fácil, né? Porque é um aluno que tem altas habilidades, ele consegue seguir o fluxo. Nós temos alunos na escola que também seguem o fluxo. A gente precisa muitas vezes que primeiro a família entenda que a sala de recursos é um direito do educando. Não é um castigo que o educando vai ter de ir para a sala de recursos. É um direito onde o profissional que está ali vai auxiliar nas questões da aprendizagem desse educando. Então, assim, nós temos alunos que ainda têm uma certa resistência em frequentar a sala de recursos, né? E a gente precisa trabalhar, então, com as famílias para que esses alunos passem a frequentar essas aulas, né? Até porque o trabalho é realizado com qualidade. E esses alunos que conseguem seguir o fluxo, eles também usem a sala de recursos, porque eles têm um momento que eles precisam estar lá com a professora para auxiliar nas questões acompanhamento multifuncional. às Às vezes é um estudante que é cego, né? Ele precisa aprender a utilizar o braille. Um estudante que ele é deficiente auditivo, aprender ali um pouco de libras, né? As habilidades de vida funcional. Às vezes o estudante precisa aprender a se deslocar no espaço escolar. Então, todas essas habilidades, elas são trabalhadas dentro da sala de recursos. E lembrando também que o professor de sala de recursos, né, Cíntia, ele pode orientar os professores regentes em todo esse processo de inclusão, né? É o professor de sala de recursos que pode passar estratégias pedagógicas, tanto para o porteiro, para a moça da cozinha, né? Para a senhora que trabalha na cozinha, para a coordenação pedagógica Os professores. e para os professores também. Então, assim, agradecer também o convite da professora Cássia, né, por nós estarmos aqui. É um prazer contribuir, né? Estou próximo de uma aposentadoria, embora eu ainda queira trabalhar mais um pouquinho, mas eu já tenho idade e tempo para me aposentar. Penso que ainda tenho algo para contribuir, né? Como eu disse, quero pendurar chuteiras ali na escola onde eu comecei, dentro da escola pública, que é a Escola Hermes, né? Mas em pouco tempo acho que vou contribuir de uma outra maneira, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa live e contribuir para que os colegas, né, que estejam nos assistindo auxiliem no trabalho deles de inclusão, não só do aluno, como também de um próprio colega de trabalho, né? Seja ele com qualquer deficiência que ele tenha, que a gente possa contribuir com esse colega dentro do nosso trabalho. E graças a Deus, por onde eu passei, eu sempre fui bem recebido na Escola Hermes, na Escola Ferreira Mendes, né? Então é um prazer trabalhar com esses colegas todos e contribuir para a educação do Estado de Mato Grosso. Exato. Obrigada, professor Danilo. Professora Cíntia? Então, quero dizer que o aluno que não tem nenhuma deficiência e o aluno PAED, em sala de aula comum, é um direito à educação, né? Ele tem o direito de estar ali. Então, que as escolas possam recebê-los e incluí-los em sala de aula, incluí-los no ambiente escolar, né? E que essa família lute pelo direito daquele aluno. Assim como eu, mãe atípica, mãe de uma filha autista, eu luto pelos direitos da minha filha, né? Então, o meu sonho é dar aula para minha filha, né? E continuar na Escola Hermes, a escola que eu amo, né? Fui aluna do professor Danilo. O professor Danilo, ele sabe o passo de cada um,
ele conhece a voz de cada um e até hoje, por onde a gente passa, ele fala, professora Cíntia. Então, ele sabe quem está ali. Então, é muito bom ter um aluno em sala de aula, seja ele um aluno que a gente diz normal e um aluno PAED. Exato. E Obrigada. quero agradecer, né, por estar aqui, um momento muito importante, né, que seja a primeira de muitas para a gente poder lutar, para estarmos lutando pelos direitos, né, de todos, mas principalmente dos autistas. Exato, professora Cíntia, professor Danilo, a Coordenadoria de Educação Especial, a Secretaria Estadual de Educação agradece a participação de vocês, ganha a rede pública de ensino, ganha os nossos estudantes com a contribuição de vocês. Muito obrigada e bom dia. Olá, dando sequência então à nossa conversa hoje sobre inclusão. Nós trouxemos a professora Josélia, que é professora da Sala de Recurso Multifuncional, realiza atendimento educacional especializado, é professora da escola Hermes Rodrigues de Alcântara. Olá, professora Josélia. Olá, tudo bem, amiga? Tudo bem? Eu estou aqui muito feliz representando a escola Hermes Rodrigues de Alcântara. Eu sou professora da Sala de Recursos Multifuncionais. Eu tenho cabelos castanho escuro, sou uma pessoa da pele branca, estou usando uma camiseta que traz a Expoteia, a segunda Expoteia que aconteceu na escola Hermes Rodrigues de Alcântara, onde os trabalhos dos alunos com deficiências são compartilhados com a comunidade escolar. E o quebra-cabeça representa a complexidade do autismo. Isso. E para a gente conversar um pouquinho sobre, mais um pouco sobre esse atendimento educacional especializado, Luiz Alberto está aqui conosco para falar sobre a escola, para falar sobre o atendimento de sala de recurso. E antes de falar, a gente vai cantar um rockzinho da Pink. É Pink? Pitch. Pitch! E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Luiz Alberto é um amante, ele gosta muito do rock, MPB, pop rock, né? Luiz Alberto, como é que é na escola? Fala pra gente. Na escola, eu falo que é um ambiente muito saudável, um ambiente muito legal de se estar. A socialização com os professores, com os alunos são sempre muito positivas, seja comigo, seja com os outros. Os professores são bem acolhedores e principalmente os alunos, que são bem legais, os meus colegas, os meus amigos, sejam da minha sala ou não. É um local muito legal de se estar na escola, seja na Hermes ou seja em outras escolas do estado, mas é um local que eu gosto bastante e eu recomendo para qualquer um. Legal, Luiz Alberto, que bom. E além de ser atendido, na sala de aula comum, com todos os professores regentes, quantos alunos tem na sua turma, mais ou menos? Uns 20, mais ou menos. Uns 20, que bom. Uma turma boa, né? Uma turma... Isso. E aí, além desse atendimento que você recebe em sala de aula, você também recebe atendimento na sala multifuncional com a professora Josélia. E você compreende esse atendimento? Você acha que é importante? Contribui para você no seu processo? Eu acredito que sim, que contribui para o meu processo, para a minha evolução pessoal, para a minha evolução social, de sociabilizar com os outros, de trocar ideias, de conversar e não ficar só preso a si mesmo, preso no seu canto, mas sim ir desenvolvendo novas habilidades. Igual a pintura, que eu não tinha me aprofundado muito na pintura em tela, e graças a Josélia e a sua perspicácia em perceber essas nossas nuances, ela foi o meu primeiro passo assim para eu me interessar pela pintura em tela. Ela sempre deixou eu trazer os meus instrumentos para a sala, para eu tocar algumas músicas junto com playback de fundo, mas ela nunca se prendeu muito a só fazer atividades. Ela sempre trouxe jogos, dominó, uno, xadrez. Ela sempre propôs essas atividades alternativas para explorar as nossas potencialidades. Isso, inclusive tem um vídeo de vocês enquanto vocês
pintavam estes quadros e você estava tocando baixo, né? Ao Sim. fundo. E os alunos gostam? Gosto. Gostam da sua música? Você lembra que música que você estava tocando lá? Não lembro. Mas Já era tem- um pop rock? Era um pop rock. Era um rock internacional, Sim. bem naquele estilo que você gosta. Sim. Que bom. Prof. Juscelia, fala pra gente então um pouquinho sobre como é a importância dessa sala de recurso multifuncional, como é que é esse atendimento para os nossos estudantes público-alvo da educação especial. Na realidade, quando nós acolhemos uma pessoa com deficiência na sala de recursos multifuncionais, primeiramente, qual que é a nossa proposta no atendimento personalizado? Nós, primeiramente, focamos na habilidade que o aluno mais se identifica. Hoje nós temos aqui o caso do meu querido aluno, Luiz Alberto. Quando ele chegou na minha escola, nós realizamos um breve estudo de caso, dialogamos com a família e percebemos que a partir da música nós poderíamos trabalhar um planejamento estruturado e aonde essa atividade da oficina musical, ela deixa de ser uma atividade complementar e passa a ser uma estratégia pedagógica dentro da sala de aula. Tendo em vista que estudos comprovam, cientificamente falando, podemos citar Oliveira 2017, quando nós trabalhamos com pessoas do transtorno do espectro autista, trabalhamos essas atividades musicais, as pessoas com autismo têm grande possibilidade de diminuir os comportamentos repetitivos e dessa forma começam a ter uma atenção mais sustentada. Então, assim, o que eu recomendo para os professores da sala de recursos também e todos os outros professores, é preciso acontecer um processo de trabalho colaborativo dentro do contexto escolar. Assim, ganharemos um processo de evolução significativo para cada estudante. Isso, quando você traz, Juscelia, esse processo colaborativo, é inserir dentro desse plano de atendimento do estudante o professor regente, a coordenação pedagógica, orientações para todos os espaços que estão presentes ali no ambiente escolar, né? E para você construir esse plano de AEE, que é o plano de atendimento especializado, quais são os processos que você vem construindo para fazer esse plano? Na realidade, quando nós trabalhamos esse processo o plano de atendimento especializado, nós primeiramente temos a orientação da Secretaria Estadual de Educação. Existe uma formação para os profissionais da educação inclusiva, mas também para todos os professores da rede pública do estado do Mato Grosso. Então, em primeiro momento, nós fazemos esse estudo de caso, conversamos, dialogamos com a família, e o plano educacional especializado deve atender às habilidades e potencialidades de cada aluno. E o plano educacional individualizado, como um todo, o que nós, enquanto professores da educação, nós temos que valorizar as potencialidades e habilidades desse aluno, de forma geral, para que o mesmo ele consiga superar as barreiras. Nós temos aqui o nosso querido Luiz Alberto. Quando ele chegou para a nossa escola, nós tivemos esse cuidado, tivemos empatia. Ele quase não conseguia socializar, se comunicar com outras pessoas. E a partir dessa perspectiva do plano de atendimento educacional especializado, nós estamos conseguindo vencer as barreiras. Tanto é que o Luiz Alberto, com toda essa potencialidade que ele tem, com toda essa habilidade, hoje até ele tem uma banda que ele até está se apresentando em outros locais do município, mas também, como Santo Antônio é uma cidade próxima
da capital, eu estou orgulhosa do meu aluno. Isso. Josélia, inclusive você compartilhou com a gente algumas fotos do Luiz Alberto tocando num festival de rock em comemoração ao aniversário de Cuiabá. Sim, no Foi La isso, Serva. no La Serva, né? E também a sua banda tocou na Expoteia da escola. Foi isso, né? Foi. Josélia, como é que é esse processo? Você conseguiu trazer a sua banda para a escola, conseguiu tocar e trazer música para esse ambiente escolar. Luiz Alberto, como você gostou desse momento de trazer música para os seus colegas dentro da escola? Eu achei maravilhoso. A ideia originalmente foi uma conversa minha com a Josélia de implementarmos a Expoteia, de não ser apenas uma exposição de quadro, mas sim uma exposição de potencialidades, de superações, de saber que todo mundo é capaz de fazer isso. E foi muito legal, a minha escola Maurício Ravella esteve presente também, o meu professor de música, o Gustavo, um pianista, o dono da escola no violino. Foi muito legal ter essa oportunidade de tocar na minha escola. Foi uma experiência muito agradável. Que lindo. Ótimo, professora Josélia. Prof. Josélia, fala pra gente mais um pouquinho sobre como que você consegue dar uma assessoria para os professores regentes da escola. Olha, na sala de recurso nós trabalhamos com um cronograma, mas nós temos a hora atividade, onde eu sempre, e também nas reuniões pedagógicas, existe esse diálogo entre coordenação pedagógica, né? Estou aqui também orgulhosa, né, dos coordenadores que eu tenho, que é a professora Janaína, a professora Magdalena, e nós temos hoje como gestora a professora Rosa Padilha, que abraça essa causa conosco, porque nós temos que começar a pensar no processo de inclusão. Essa é o nosso principal lema. E a partir da segunda Expoteia, nós não deixamos o nosso trabalho só dentro do contexto escolar, mas também convidamos a comunidade escolar para compartilhar as nossas obras de arte, as nossas oficinas de música. O ano passado também esteve presente algumas autoridades do município, como a prefeita, ela pôde prestigiar o nosso evento, psicólogos, tivemos também esse ano a palestra com a neuropsicóloga, que faz acompanhamento com o Luiz. Então, assim, de certa forma, nós estamos implementando algumas metodologias diferenciadas para atender da melhor forma essas pessoas que necessitam de superar as barreiras. E o que depender de mim, eu estarei sempre ao seu lado, Luiz, e ao lado de todas as pessoas que frequentam a sala de recursos. Os estudantes, né? Os estudantes e outros também. A família também, né? A família é essencial no acompanhamento da evolução significativa no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Porque é a questão, é a família, escola e comunidade. Porque dessa forma, o nosso trabalho, ele se torna significativo. Não basta apenas existir uma lei para que aconteça o processo de inclusão. Nós precisamos de profissionais de ações. Por exemplo, nós precisamos de profissionais da saúde, né? Nós temos hoje o CAMP, né? Isso. Que nós temos a ajuda de uma equipe multi. Nós temos também a contribuição de vários profissionais também do CACIES, que muitas vezes nós trocamos ideias de como trabalhar. Se nós temos dúvida, nós procuramos. A plataforma também da SEDUC, né, a Plural, oferece cursos. Então, a VADEP, né? A VADEP também cursos, oferece cursos. Então, assim, se o profissional da educação, ele buscar conhecimento, se aperfeiçoar de como trabalhar com cada estudante,
E de cada deficiência hoje, nós temos amparo para você obter conhecimento e também socializar, além da teoria, contextualizar a prática. E eu quero deixar aqui que eu estou assim muito emocionada, porque o Luiz, eu pretendo já fazer um relato de experiência que é possível vencer as barreiras. E eu pretendo publicar um artigo, já com autorização da família. Porque o TEA, na fase da adolescência, o sujeito, ele passa por transformações físicas. Podemos dizer assim também, que muitas vezes ele encontra dificuldade na comunicação. E nós precisamos como profissionais da saúde e também da educação, o apoio da coordenadoria da educação especial, a professora Paula, hoje estamos aqui com você, Cássia, que já foi minha colega de trabalho. Exato. Nós precisamos de ações como essa. É muito emocionante quando eu trago um relato de experiência de como que acontece o meu trabalho, o nosso trabalho, porque eu não faço sozinha, né? Somos uma equipe. Exato. É isso. Porque a inclusão, né, professora Josélia, ela é um processo colaborativo, né, Luiz? E ela é um processo real, que precisa acontecer na escola e que é possível, né, desenvolver habilidades, potencialidades através do atendimento personalizado na sala de recurso, através do atendimento pelos professores regentes, né, pelo apoio da gestão escolar e de todos aqueles que contribuem no processo da educação. Tá bom. E aí a gente continua um pouquinho mais a nossa conversa, agora com uma surpresa para o Luiz Alberto. A sua turma preparou uma surpresa para você, Luiz. Legal. Vamos ver? Vamos ver. Vamos assistir. Arthur. Ei, Luiz, meu eterno agradecimento por ter dado a oportunidade de participar dessa história. Que Deus abençoe você e que continue te acompanhando. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. A história está toda com você. Já foi para você, faça uma boa entrevista e com certeza vai trabalhar com eles. Você é muito importante para a nossa história. Legal. Muito legal. Fiquei feliz por essa surpresa. Ninguém me contou realmente que eles gravaram esse vídeo. Eu te falei que ia ter uma surpresa. Era uma surpresa. Exato. Obrigada, Luiz. Nada. Muito obrigada, professora Célia. Continuando a nossa conversa, então, com a professora Josélia, e como muito bem ela ressaltou, a importância do trabalho pedagógico, mas também do trabalho da escola com a família com a escola. E aí nós também trouxemos para a conversa de hoje o pai do Luiz Alberto, que é o senhor Cleberson André Moreira. Cleberson André Moreira. O senhor Cleberson é pai de Luiz Alberto. Pai de Luiz Alberto e pai de Flávia Mariana Moreira. Quantos anos Flávia tem? Flávia Mariana tem 21 anos. 21, ela é mais velha então. Mais velha, e Luiz Alberto? É o nosso caçula, 16 anos. E aí, pai, como é ser pai de Luiz Alberto e de Flávia Mariana? Maravilhoso. Eu acho que são as duas maiores bênçãos que Deus poderia ter dado na vida da gente. Né? Ter uma menina que hoje já é independente, mora sozinha, né? Tem a sua vida. E pai do menino muito especial, que é o Luiz Alberto, é muito maravilhoso. Entendeu? Nossos filhos nos ensinam cada dia muito, muito, muito mesmo. E como é que foi esses desafios nessa trajetória, até aqui com o Luiz Alberto com 16 anos? Como é que foi inserir ele na escola e o processo para a sociedade, o senhor como pai, como tem sido? Hoje, graças a Deus, com a ajuda da escola, da psicóloga, do psiquiatra,
da neuro que fez o atendimento dele, da professora Juscelia também. Hoje, graças a Deus, é mais tranquilo, né? Mas no começo, o começo pós-diagnóstico foi meio desafiador, porque foi tudo muito novo pra gente, né? A gente tínhamos um menino em casa e da noite pro dia esse menino mudou. A gente começou a enxergar ele de uma outra maneira. E para nós pais no começo foi um pouco difícil. Mas com o acompanhamento das pessoas certas, da psicóloga, psiquiatra, da neuro, da escola, do acolhimento, principalmente da escola, tudo mudou na nossa vida. E outra escola também que nos deu um apoio muito grande foi a questão da escola da música dele. A escola de música do Luiz, junto com a sala de recurso da escola Hermes, essa virou a chave. Eu falo assim que a vida do Luiz ela mudou muito a partir do momento que ele começou a frequentar a escola de música e a sala de recurso. Eu acho que ali realmente foi uma mudança, mudou da água para o vinho. Que bom, pai. A gente percebe então que é a importância do atendimento, né, multiprofissional e também do atendimento pedagógico, juntamente com a sala de recurso. Tá bom. Obrigada, pai, por participar conosco desse processo. Obrigado a vocês por estarem aqui dando maior apoio para o meu filho. Hoje, ele está aqui, é uma vitória para nós. Exato. É uma vitória para nós. Obrigada. Olá, tudo bem? Hoje a Coordenadoria de Educação Inclusiva está aqui para uma conversa com o psicólogo Rafael Alves. E o tema da nossa conversa hoje, Rafael, vai ser sobre o adolescente autista. A nossa rede de ensino, ela recebe ali os pré-adolescentes e os adolescentes quando ingressam no Ensino Fundamental 2, no 6º, 7º, 8º, 9º ano e no nosso ensino médio. A gente sabe que os adolescentes passam por uma fase de transição, tanto na construção dos seus pensamentos, de personalidade, construção hormonal, mudança do corpo. E aí temos adolescentes que são autistas e que apresentam outras deficiências também. Então, a nossa conversa hoje é para a gente falar um pouquinho sobre esse adolescente autista que está sendo incluído na nossa rede de ensino. Vamos lá, Rafael? Vamos lá. Com certeza, essa é uma questão muito importante para falar de inclusão, né? Eu estou aqui para falar sobre autismo em adolescentes, que é um tema pouco discutido, né? Quando a gente fala de autismo, as pessoas tendem a relacionar mais com a parte da infância, as pessoas tendem a relacionar o autista como uma criança, né? A visão que as pessoas têm, né? No senso comum, o estereótipo que as pessoas têm do autista é uma criança, mas a gente gosta de destacar que os autistas adolescentes, eles têm especificidades, têm demandas específicas, a escola precisa tratar de uma forma diferente, a família, a sociedade precisa ter um olhar diferenciado para esse adolescente, porque são vivências, problemáticas diferentes aí que a gente enfrenta na adolescência comparado com a infância, né? Isso, Rafael, na clínica onde você trabalha, que é a Clínica Dimensão ABA. Isso. Isso, você faz acompanhamento voltado para adolescentes e crianças autistas, né? Lá a gente faz um trabalho de orientação para a família, a gente faz o atendimento clínico do adolescente e a gente também gosta muito de fazer um trabalho orientativo para as escolas e para os professores, né? Tanto da rede pública quanto privada aqui de Cuiabá. A gente tem essa abertura de conversar um pouco, de dar orientações sobre inclusão na escola, de conduta para os professores, né? De auxiliar, por exemplo, sobre planejamento de um plano de ensino individualizado na escola, né? O que pode ser pensado para essa criança. Então, esse é um trabalho bem interessante também de ser feito. Ok. Rafael, como a nossa conversa é sobre TEA, né? Nossos adolescentes autistas, queria que você explicasse para a gente sobre ser TEA e aí os níveis de suporte,
como eles podem ser identificados. A gente sabe que há uma diversidade dentro desses níveis. Perfeito. Então nós gostaríamos que você falasse um pouquinho para a nossa rede sobre esse estudante. Tá bom, vamos lá. O autismo é bom, eu vou tentar falar de uma forma mais breve, assim, porque é um tema muito complexo, né, e que eu gosto muito de falar. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa dizer que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Né? A palavra desenvolvimento quer dizer que é uma condição que acompanha o desenvolvimento da pessoa. Né? A pessoa não pode se tornar autista no decorrer da vida. Né? Ela pode sim receber o diagnóstico tardio ali na adolescência ou na vida adulta, mas ela tem que ter apresentado esses sinais da infância. Né? Quais são esses sinais? O autismo ele apresenta, são 3 áreas específicas que são afetadas, né? A comunicação, né? Interesses restritos ou repetitivos e a socialização são afetadas. Então são pessoas que têm certas dificuldades nessas 3 áreas. E aí dentro do autismo a gente não pode dizer que existe o autismo, né? Tem muita gente que usa o termo autismos no plural, porque é uma condição muito heterogênea, assim. A gente tem características muito diversas, a gente tem pessoas muito diversas. Nas últimas discussões na psiquiatria, na psicologia, eles dividiram em níveis de suporte, né? Então tem 3 níveis de suporte. Hoje em dia a gente não chama de severidade, como se dizia antigamente, né? Porque a gente não fala que o nível 1, por exemplo, é um autista leve, né? Porque apesar de ser nível 1 de suporte, ele também tem dificuldades muito consideráveis na vida, assim, né? Tanto na escola quanto na família. Então são esses 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3 de suporte, que eles são definidos com base no quanto de auxílio que essa pessoa precisa ter para atuar ali no dia a dia, né? Para fazer no cotidiano. Então, tanto em atividades mais funcionais, diárias, assim, então de autonomia diária, banheiro, de se alimentar, quanto para ir ao atividades mercado, mais complexas, de socialização. Então, o quanto de suporte essa pessoa precisa, né? Se ela precisa de muito suporte, de suporte que é substancial ali, que é o tempo inteiro, ela precisa de alguém, por exemplo, auxiliando ela a se comunicar, aí é o que a gente chama de nível 3 de suporte, né? E aí quanto menos suporte, a gente define como nível 1, nível 2, e é com base nisso. E aí são pessoas muito diferentes umas das outras, têm interesses diferentes, é importante ressaltar isso, né? É um transtorno que com essa popularização na mídia, se criou muito um estigma assim, do autista ou como um gênio excêntrico ou como uma pessoa incapaz de fazer várias coisas, né, de desempenhar vários papéis na sociedade. Então, a gente gosta de ressaltar que o autismo não é nenhuma coisa excepcional, assim, né, um gênio excêntrico, nem uma pessoa incapaz, né, ele tá ali no meio disso tudo. Então, assim, são pessoas que podem namorar, são pessoas que podem trabalhar, são pessoas que podem ser destaque no seu emprego, né? Eles podem ser inseridos em diversos campos da sociedade, tanto na vida emocional, quanto na vida funcional, no trabalho, o ingresso numa faculdade. Isso, perfeito. E aí a gente tem na educação essa proposta, né? E esse desafio também de tornar possível com que esses estudantes alcancem estes lugares e conquistem estes espaços também. E aí, Rafael, a gente vê a necessidade de romper, então, com as questões, com os pensamentos, os estereótipos capacitistas. Perfeito. Então, Rafael, fala um pouquinho pra gente então, como que a escola pode romper com esse estereótipo capacitista? A própria família, na maioria das vezes, né, não consegue às vezes trabalhar essa questão da autonomia dessa criança, desse adolescente. Como é que nós podemos construir esse processo? Tá, ótimo. O capacitismo, ele é expresso de forma diferente em condições diferentes, né? A gente tem capacitismo para pessoas com deficiência física, né? Com deficiência visual. No autismo é muito comum que o capacitismo ele se manifeste por meio de
uma infantilização, muitas vezes, de um autista, né? Então, a pessoa autista tem lá 15, 16 anos e ainda é tratada como uma eterna criança. Isso é uma forma de capacitismo, né? Você infantilizar uma pessoa numa fase da vida em que todo mundo está falando, né? A gente está explorando sexualidade, a gente está explorando interesses em música e cultura, e tratar essa pessoa de uma forma infantilizada ou uma forma incapaz é uma forma de capacitismo. Muitas vezes a própria escola, os profissionais da escola podem reproduzir isso, né, tanto na escola ou na família, e aí uma escola comprometida com o combate ao capacitismo no autismo é uma escola que olha para aquele sujeito para as suas potencialidades, não só para as suas dificuldades. Né? Olha o que ele é capaz de fazer, o que ele gosta, o que ele entende, quais são os seus interesses, né? E entende assim, que o autismo ele tem limitações, mas ele não impossibilita essa pessoa de desempenhar um papel ativo ali na escola, né? Com os colegas, com os professores. E que o professor também, no seu planejamento, né, ele pode explorar esse hiperfoco desse estudante, esse interesse que ele tenha por uma determinada área, seja por astronomia, seja por robótica, né? Mas para além desse hiperfoco, ele também pode ser trabalhado em outros aspectos, tanto pedagógicos como funcionais. Isso, perfeito. Você tocou num assunto importante, né? Tem uma característica comum no autismo que na área clínica a gente chama de interesse restrito, de uma forma geral a gente chama de hiperfoco, que são esses interesses direcionados que os autistas têm, né? Isso pode ser uma porta de entrada para a gente pensar em estratégias pedagógicas de inclusão, né? A escola, ela, estando aberta, por exemplo, para conversar com profissionais de outras áreas, né? Com o psicólogo, os médicos, enfim, a gente pode pensar em estratégias ali de como é que a gente aproveita esses interesses dessa pessoa, desse aluno, para planejar, né, estratégias pedagógicas, como você falou, né, desde astronomia, de linguagem computacional, né? Eu já tive muito caso assim, então linguagem computacional, habilidades em outras línguas. Outras línguas, então a gente pode aproveitar desse conjunto de habilidades para pensar em estratégias pedagógicas. Isso é uma forma de fazer a escola ser mais inclusiva, né? Além de se abrir para discussões sobre capacitismo mesmo com os alunos, né? Eu acho que é importante não focar só no trabalho dos professores, mas também em criar, em potencializar ali a empatia dos outros alunos. Os outros alunos podem ser essa mediação com a equipe pedagógica, né, com os professores, então eles podem ajudar esse aluno se ele precisa de algum suporte. Mas a gente, enquanto profissional da educação, é que cria essa sensibilidade nos outros alunos. Que desperta, né, para esse trabalho, para esse olhar e para essa inclusão. E aí essa sensibilidade é criada em discussões sobre capacitismo, sobre o que é o autismo, né, sem tabu, né, olhar para aquelas pessoas de uma forma mais sensível mesmo. Exato. Rafael, a gente passa assim por alguns conflitos a gente tem observado nas unidades escolares, e assim, questões mesmo de bullying, agressões verbais e até algumas agressões físicas que a gente tem vivenciado nas nossas unidades. E a gente entende que isso é fruto dessa visão capacitista que os estudantes e que a própria sociedade cria e de não enxergar a potencialidade dessas diversidades. O que nós podemos fazer enquanto sociedade, mas também enquanto unidade escolar, para trabalhar essa questão do bullying e para romper com esses processos de violência com esses estudantes? Perfeito. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de dizer é que combater bullying e incentivar a inclusão escolar vai muito além de pintar as coisas de azul em abril, né? Ou colocar quebra-cabeça em tudo no mês de abril, né? Inclusão tem muito mais a ver com sensibilizar o outro, né? De novo, falando disso. Então, promover, por exemplo, debates na sala de aula com os colegas, né? Para evitar o bullying, né? Então,
eu preciso ouvir o que esses adolescentes, os outros adolescentes neurotípicos, que são as pessoas que não são autistas, né, o que eles têm, o que eles sabem sobre autismo, né, o que eles pensam sobre o colega autista da sala de aula, né. Tem momentos aí dessa discussão que a gente pode incluir essa pessoa autista, e momentos que a gente, de discussões mais sensíveis, que a gente não precisa incluir essa pessoa, né. Então, conversar de uma forma franca, de uma forma honesta, sem muito tabu com esses colegas, saber o que eles podem, o que eles sabem, o que eles precisam saber, é importante, né? O bullying, ele vai se criando em um contexto de uma cultura escolar que naturaliza isso, né? Então, se a gente não, se o bullying ele tem uma tendência a ocorrer, se a gente não fizer alguma coisa, ele vai se naturalizando e vai se cristalizando naquela cultura. Então a gente precisa fazer alguma coisa, né, para prevenir. Intervir já nos processos, quando a gente já percebe de forma incipiente, de forma inicial ali o bullying, a gente precisa já intervir nesses processos. Perfeito. E isso não deveria ser uma responsabilidade só do psicólogo escolar, né? Todos os professores deveriam estar dispostos a discutir isso, né? Devem estar dispostos a discutir isso, seja professor de química, de física, de geografia, né? O bullying pode ocorrer em diferentes contextos ali, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, então todo mundo tem que estar disposto a fazer esse tipo de discussão. Até mesmo dentro da sala de aula, na questão do capacitismo, né? Às vezes o professor entende que aquele estudante não vai conseguir desenvolver aquela atividade, não vai conseguir adquirir aquele conhecimento específico na área, mas a gente precisa romper e avançar nesse processo de inclusão. Isso, perfeito. Rafael, você tem algumas dicas para... a gente sabe que a sala de aula é diversa, né? Um professor ali com 27, 30, 35 estudantes, e a gente tem a inclusão com estudantes autistas, estudantes que têm TDA e outros transtornos neurodivergentes, até deficiências. Você tem alguma dica para esse professor? Como que ele pode conseguir lidar com este processo importante que é a inclusão em sala de aula? Perfeito, tenho sim. Você tocou num assunto importante, né? A gente tem que pensar no que é possível ser feito na estrutura atual da educação, né? Que a gente tem no Brasil. O que dá para ser feito em termos de inclusão. Uma sala, né, com 35 alunos, por exemplo, 30, 35 alunos, tem 2, às vezes 3 alunos com deficiência na sala de aula. O ideal sempre é ter um olhar individualizado, né? Olhar para aquela pessoa, não ter um olhar estereotipado, né? Os autistas são muito diferentes uns dos outros, né? Não é porque a pessoa é autista que ela vai ter necessariamente o mesmo tipo de adaptação que o outro estudante autista tem, né? Então, quando tiver um momento específico em atividade na sala de aula, tentar dar uma atenção maior para esse aluno. Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Mas às vezes, quando os alunos estão ali engajados com uma atividade, chegar perto desse aluno, perguntar se ele está precisando de alguma coisa, se ele tem uma dificuldade específica, né? Se ele precisa de algum suporte específico, conversar com essa família desse estudante é muito importante, estar aberto para conversar com essa família é extremamente importante, né? É um trabalho que tem que ser feito ali da equipe pedagógica com a família também. Então essa é uma dica importante, assim. Então eu acho que não estigmatizar mesmo, né? Não olhar para o autista como o transtorno em si, mas como um ser humano que tem suas dificuldades, tem suas barreiras, mas tem também suas potencialidades, né? Olhar para ele e entender ali naquele contato o que ele precisa, e caso seja necessário, encaminhar para um profissional especializado, né? Na rede pública a gente tem as salas multifuncionais, na sala de recurso, se necessário. Então o aluno autista, ele pode fazer um acompanhamento numa sala de recurso, por exemplo, em que ele faz no contraturno, né? Ele estuda de manhã, ele faz à tarde, pode fazer ali até 3 vezes por semana, mais ou menos, um acompanhamento que seria um complemento do que está sendo feito na sala de aula regular, né? E aí com uma pedagoga com uma formação mais específica em educação inclusiva, né, que vai usar recursos ali para potencializar essa inclusão, para potencializar o aprendizado.
Então, ou encaminhar, por exemplo, um acompanhamento clínico, caso seja necessário, né? Então, tem que ter essa abertura com a família, tem que ter abertura com outros profissionais. Eu acho que esse é o essencial, assim, que é a dica que eu dou para os profissionais de educação. E só lembrar assim que para além da nossa sala de recurso, né, a rede estadual também oferece atendimento pedagógico e também com outros profissionais no Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial, que é o CACIES. O CACIES tem um site onde você pode agendar ou até mesmo pode obter mais informações através da secretaria, da sua escola, através da coordenação, mas através do site do CACIES você também consegue agendar atendimentos. Nessa perspectiva pedagógica, inclusiva e multiprofissional. Multiprofissional, com psicólogos, pedagogos, né? Fono, TO, né? Lá eles atendem também estudantes que têm deficiência visual, que são surdos, altas habilidades. Isso, que é uma coisa muito comum, que acontece ali muitas vezes junto com o autismo, né? Uma comorbidade muito comum, né? Altas habilidades, deficiência intelectual, então tudo isso precisa de um suporte multiprofissional. Certo, Rafael, e para a gente encaminhar um pouquinho para o fim da nossa conversa, você quer compartilhar alguma experiência que você já teve no ambiente escolar, para você deixar uma mensagem reflexiva para os professores, também às vezes para os pais, né, que na adolescência é um momento difícil, que o adolescente passa, mas que a família também passa por este momento e a escola está presente neste momento também. Então, se você quiser deixar algum recado, uma dica, uma mensagem para nós. Eu gostaria, assim, eu trabalho em um contexto muito limitado perto do que é uma escola, né? Eu trabalho em um contexto clínico, assim, né? De 1 para 1, geralmente, né? Às vezes eu faço grupos de interação social ali, quando tem alguns objetivos, e a escola ela tem particularidades que são muito complexas, assim, né? É um desafio ser professor no país que a gente vive, né? É um desafio trabalhar em uma sala grande com os desafios que a gente tem, com alunos com necessidades educacionais especiais. Eu vejo assim que o trabalho do professor faz muita diferença quando ele está aberto à formação, né? Ele está aberto a buscar por capacitação, né, de educação especial, buscar por capacitação, entender o que é o autismo, conversar com profissionais de outras áreas, né? Eu acho que isso faz bem para a escola, isso faz bem para a sociedade, para a pessoa autista, né, para o aluno autista. Então, ser flexível, eu acho que é uma habilidade importante para os professores, assim, que na minha experiência eu tenho visto que faz muita diferença para a inclusão, sabe? Estar aberto para conversa, estar aberto para receber sugestões, dar sugestões. Diálogo, né? O ensino nessa perspectiva colaborativa. Isso, assim, faz muita diferença mesmo, assim, eu percebo isso na prática diariamente. Certo, Rafael. Rafael, nós, enquanto coordenadoria e Secretaria Estadual de Educação, a gente agradece a sua presença. A rede de ensino pública agradece, né, você ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar com a gente o conhecimento, para que nós possamos construir uma rede mais inclusiva. Eu agradeço o convite, se precisarem. Só me chamar de novo, eu estou aqui, eu adoro falar sobre esse tema, adoro falar sobre autismo, sobre inclusão, e estou sempre disposto a falar sobre minha experiência e o que mais for necessário. Tá bom. Obrigada, Rafael. Obrigada. Esperamos que vocês tenham curtido esse bate-papo em que tivemos presente o estudante Luiz Alberto, sua família e a escola. Que vocês aproveitem as dicas e implantem uma escola mais inclusiva. Queremos agradecer nesse momento também os nossos colaboradores, ao RIE, a comunicação da SEDUC, que foram parceiros e proporcionaram esse momento especial durante o mês do autismo. E nós temos uma novidade, né, Paula? A gente quer anunciar para vocês. Sim, nós temos uma surpresa. Fruto de um trabalho colaborativo e de anos de realização, que é o nosso seminário do
atendimento educacional especializado, e aí nós conseguimos, para este ano, fazer com que todo esse trabalho pedagógico, ele fique para a nossa rede estadual de uma maneira mais inclusiva e que também seja mais palpável, porque proporciona o acesso a práticas de ensino, que é, Cássia? Nossa revista, Diferenças que Incluem. Então, nós da coordenadoria anunciamos o lançamento da nossa revista Diferenças que Incluem. Diferenças que Incluem é uma proposta, como eu disse, inovadora no sentido de dar à escola algo palpável das práticas pedagógicas que são feitas em todo o estado. Então, a gente pensou na revista para que a revista ela possa circular e que todo mundo tenha acesso a práticas que estão acontecendo de inclusão no nosso estado, proporcionando assim conhecimento, troca de experiência e principalmente visibilidade para o nosso público. Exatamente. A nossa revista está dividida em 3 principais blocos. O primeiro bloco é Fala Seduc, onde nós demonstramos como que a Seduc assiste aos nossos estudantes que estão inseridos na rede pública de ensino. O segundo bloco é Nada de Nós, Sem Nós, onde quando nós falamos sobre o autismo, nós também vamos trazer um estudante autista para conversar com vocês sobre o autismo. O lançamento da nossa revista é de 4 em 4 meses. Anunciamos o lançamento agora em abril, o próximo lançamento em julho e o próximo será em dezembro. Isso. E a nossa proposta é que cada edição a gente traga o enfoque para uma deficiência específica, fazendo com que a prática de ensino que envolva aquele tema seja difundido. Principalmente porque nós sabemos o quantas coisas são feitas no nosso estado, que são práticas de inclusão maravilhosas e que permitem, de fato, equidade na educação. Esperamos que vocês curtam e até breve. Até mais. Tchauzinho.